Antes de qualquer coisa, faz o seguinte agora. Se inscreve no canal como isso é possível. E já deixa o like, porque o que você vai ouvir hoje, não é só mais um tema curioso, é algo que acontece dentro da sua mente, todos os dias, mesmo que você nunca tenha percebido. Agora me responde, você já teve um pensamento estranho, do nada? Algo que não combina com você, algo que te assustou, algo que você nunca teria coragem de fazer, mas mesmo assim apareceu na sua mente. Talvez você tenha ignorado, talvez tenha fingido que não aconteceu, ou pior, talvez tenha começado a se questionar. Por que eu pensei nisso? E é exatamente aí que começa o lado mais sombrio da mente humana. Os chamados pensamentos intrusivos não são raros, não são exclusivos, e, principalmente, não significam que você é uma pessoa ruim. Na verdade, eles são muito mais comuns do que você imagina. Estudos atuais na área da psicologia mostram que cerca de 90% das pessoas já tiveram algum tipo de pensamento intrusivo ao longo da vida. E o mais assustador é que esses pensamentos muitas vezes envolvem violência, situações inapropriadas, ou ações que vão completamente contra os valores da própria pessoa. Ou seja, você não está sozinho. Mas então, se quase todo mundo passa por isso, por que ninguém fala? Porque existe um medo silencioso. O medo de ser julgado, o medo de ser mal interpretado, o medo de olhar para dentro e encontrar algo que não deveria estar lá. E é aqui que a gente começa a entender o verdadeiro peso desses pensamentos. Imagine que você está dirigindo, tudo normal, trânsito comum, e de repente surge um pensamento: e se eu jogasse o carro contra aquele poste? Você imediatamente se assusta, rejeita aquilo, e continua dirigindo. Mas o pensamento veio. Ou então, você está segurando algo afiado, e por um segundo, uma ideia absurda passa pela sua cabeça. Não porque você quer, mas porque simplesmente apareceu. Isso é um pensamento intrusivo. Eles são involuntários, rápidos, e muitas vezes completamente fora de contexto. E o mais importante, eles não refletem quem você é. Mas o problema começa quando você começa a dar importância demais para isso. Porque a mente humana tem um mecanismo curioso. Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais aquilo volta. É o famoso paradoxo do não pense. Se eu te disser agora, não pense em um elefante azul. É impossível. E é exatamente isso que acontece com os pensamentos intrusivos. Você tenta bloquear, evitar, fugir, e sem perceber, alimenta ainda mais o ciclo. Com o tempo, isso pode gerar ansiedade, culpa, e até medo de si mesmo. E é aí que o lado sombrio aparece de verdade. Não no pensamento em si, mas na interpretação que você faz dele. Muitas pessoas passam a acreditar que esses pensamentos dizem algo sobre sua identidade. Que revelam desejos escondidos, intenções reais, ou até uma verdade sobre quem elas são. Mas isso não é verdade. A ciência explica que pensamentos intrusivos são, na maioria das vezes, apenas ruído mental. Eles surgem justamente porque o cérebro está constantemente simulando cenários, testando possibilidades, criando alertas. É uma forma primitiva de proteção. O problema é que, às vezes, esse sistema falha. E o alerta vira algo desconexo, exagerado, ou totalmente absurdo. Mas ainda assim, o cérebro não diferencia bem o que deve ser descartado. E joga isso para sua consciência. Agora pensa nisso. Se você fosse realmente aquela pessoa que o pensamento sugeriu, você se assustaria? Você sentiria culpa? Você tentaria evitar aquilo? Provavelmente não. E esse é um ponto crucial. O desconforto que você sente é justamente a prova de que aquilo não te define. Mas mesmo assim, muita gente entra em um ciclo perigoso. Começa a analisar demais, questionar demais, buscar respostas que não existem. Por que eu pensei isso? E se eu perder o controle? E se isso significar algo maior? E quanto mais essas perguntas se repetem, mais forte o pensamento volta. É como se a mente estivesse presa em um loop. Esse fenômeno é muito estudado em condições como o transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. Mas não é preciso ter um diagnóstico para passar por isso. Qualquer pessoa, em algum momento, pode cair nesse ciclo, principalmente em períodos de estresse, ansiedade ou cansaço mental. E é aí que entra um ponto importante, que pouca gente fala.
O ambiente em que você vive influencia diretamente na intensidade desses pensamentos. Rotinas caóticas, excesso de informação, redes sociais, pressão constante. Tudo isso sobrecarrega o cérebro. E um cérebro sobrecarregado pensa mais, filtra menos e gera mais ruído. Ou seja, mais pensamentos intrusivos. Agora vamos ainda mais fundo. Existe um lado quase filosófico nisso tudo. Se você não escolhe o que pensa, então até que ponto você é responsável pelos seus pensamentos? Essa pergunta já foi debatida por filósofos durante séculos. E a conclusão mais aceita hoje é que pensamentos não são ações. Eles não definem caráter. O que define você são suas escolhas. E isso muda tudo, porque quando você entende isso, o peso começa a diminuir. Você para de lutar contra cada pensamento e começa a observar. Sem julgamento, sem desespero, sem medo, e isso enfraquece o ciclo. Mas aqui está a parte mais importante de todas. Ignorar não significa reprimir. Existe uma diferença enorme. Reprimir é tentar empurrar o pensamento para longe com força. Ignorar é reconhecer que ele apareceu e deixar ir, sem dar palco, sem transformar aquilo em um problema maior. É como assistir um pensamento passar, como uma nuvem no céu. Ele vem e vai. E quanto menos importância você dá, menos ele volta. Mas isso não acontece da noite pro dia. É um processo, e exige prática, consciência e, principalmente, compreensão. Porque o maior erro é lutar contra a própria mente. Você não vence sua mente brigando com ela. Você vence entendendo como ela funciona. Agora, existe um ponto delicado que precisa ser dito. Se esses pensamentos começam a causar sofrimento intenso, ansiedade constante, ou interferem na sua rotina, buscar ajuda profissional não é fraqueza. É inteligência. Psicólogos e psiquiatras estudam exatamente esse tipo de padrão. E existem técnicas eficazes, baseadas em evidências, que ajudam a quebrar esse ciclo. Como a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo. Ela ensina a identificar, questionar e ressignificar esses pensamentos. Sem medo, sem culpa, sem julgamento. Porque no fim das contas, o verdadeiro perigo não está no pensamento. Está na forma como você reage a ele. E talvez, essa seja a maior virada de chave. Você não é o que pensa. Você é o que escolhe fazer com aquilo que pensa. E isso, coloca você de volta no controle. Agora eu quero que você pense em algo. Quantas vezes você se culpou por algo que nem escolheu pensar? Quantas vezes você se julgou, sem motivo? Quantas vezes você teve medo de si mesmo, por causa de algo que simplesmente apareceu na sua mente? Talvez esteja na hora de mudar isso. Talvez esteja na hora de olhar para dentro, sem medo. Porque o lado sombrio da mente humana não é um monstro escondido. É apenas uma parte mal compreendida. E quando você entende, ele perde a força. Então, da próxima vez que um pensamento intrusivo aparecer, não lute, não fuja, não se julgue, apenas observe e deixe passar, porque no final, ele é só isso. Um pensamento, e pensamentos vão embora. Se você deixar. E agora me diz, quantas vezes você já viveu isso, sem nem perceber? Se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se identificou, deixa o like, se inscreve no canal como isso é possível. Porque aqui, a gente fala sobre aquilo que ninguém tem coragem de explicar. E talvez, entender isso, mude mais do que você imagina.